Olá, meus jovens pré-vestibulandos desse imenso, belo e maravilhoso estado de Mato Grosso. Aqui é o professor Castro, sou professor de História e trabalho aí no pré-vestibular há aproximadamente 30 anos. E hoje nós vamos trabalhar um assunto super importante que com certeza deverá aparecer nesse próximo Exame Nacional do Ensino Médio, que foi a Grande Guerra. Por muitos e muitos anos ela foi chamada de Grande Guerra, porque não se sabia se ocorreria uma outra. A partir do momento que surgiu a Segunda Guerra Mundial, ela passa então a ser chamada de Primeira Guerra Mundial. A Grande Guerra ou Primeira Guerra vai de 1914 a 1918 e também é chamada de uma guerra suja de trincheiras, porque a principal característica dessa guerra foi as trincheiras. O soldado fazia um buraco no chão, colocava arame farpado ao lado e entrava ali e praticamente passava um longo período com péssimas condições higiênicas, excesso de ratos, urina, fezes, doenças. Por isso que a Grande Guerra também é chamada de uma guerra suja de trincheiras. Um filme que relata sobre a Primeira Guerra é Cavalo de Guerra. Um belíssimo filme, de uma belíssima história, ganhador de Oscar, que retrata aí o que foi a Grande Guerra. Você pode aprofundar os seus conhecimentos através de bons filmes. E sobre a Primeira Guerra nós temos Nada de Novo no Fronte e Cavalo de Guerra. Então aí a Primeira Guerra Mundial vai de 1914 a 1918. E o que está ocorrendo no período que antecedeu a Grande Guerra? A Belle Époque, ou a Bela Época. No final do século XIX, a Europa se via em meio a um desenvolvimento técnico, econômico jamais visto. É um período de um grande desenvolvimento tecnológico, um grande desenvolvimento humano e o sonho da capacidade do homem de trazer benefícios para a humanidade. A guerra foi um balde de água fria, provocou um desânimo devido aí à incapacidade do homem ou dos governantes de resolver os conflitos através do diálogo, tendo que resolver através da guerra, provocando uma destruição muito grande. Então, antecedentes que está ocorrendo na Europa, a Primeira Guerra Mundial foi uma guerra inicialmente europeia, disputa por mercados consumidores, provocada pelo imperialismo. O imperialismo foi um fenômeno do século XIX, caracterizado pela busca de mercados consumidores e de matérias-primas, principalmente entre os países industrializados europeus. Ao se industrializar, esses países precisavam de mercados consumidores e de matérias-primas. A Europa não tinha condições de absorver tudo aquilo que eles produziam. Daí eles colonizarem, explorarem a Ásia e a África, através do fato chamado de imperialismo. Como não foi a partilha da África e Ásia, não houve um consenso, a Inglaterra, a França se apoderou da maioria e a Alemanha e a Itália se atrasaram devido às unificações tardias, tentaram através da Conferência de Berlim organizar a partilha, porém não se chegou aí a um consenso e aí a saída então foi a Grande Guerra. A Grande Guerra ou Primeira Guerra está diretamente ligada ao imperialismo, a disputa imperialista por mercados consumidores e matérias-primas. E o imperialismo, por sua vez, está diretamente ligado à Primeira e à Segunda Revolução Industrial. O que está ocorrendo no continente europeu no período que antecede a Grande Guerra, a Belle Époque. E o que vem a ser a Belle Époque? Foi um desenvolvimento técnico e econômico jamais visto. Então aí, levou o estilo de vida burguês, o padrão. A ausência de grandes conflitos militares na Europa deslocou as atenções e os investimentos para a economia. O resultado foi a criação de um padrão de riqueza luxuoso, repleto de grandes inovações e bens de consumo.
mas esse padrão era alcançado apenas por uma pequena parcela da sociedade. Os carros, os primeiros aviões, a chegada da luz elétrica nas casas mais ricas de Paris, além do famoso episódio do navio Titanic. Essa onda de otimismo se estendeu até a Primeira Guerra. Então, o período que antecede a Primeira Guerra é um período de grande desenvolvimento tecnológico, econômico, elevando o padrão burguês das famílias ricas da Europa. E aí a guerra vem justamente na contramão disso tudo, provocando aí um banho frio nos anseios da população. Aí o salão retratando o que era o período que antecedeu a Grande Guerra. Glamour, luxo, mesma coisa, senhores burgueses sentados degustando aí algo que só a burguesia tinha acesso. E aqui mais um quadro retratando isso. Também no período que antecedeu a Grande Guerra, a prova do voo dirigido ocorreu em 19 de outubro de 1901, quando Santos Dumont, o pai da aviação, circundou a Torre Eiffel. Os fatores que provocaram a Grande Guerra. Nós já comentamos que o fator principal foi a disputa imperialista por mercados consumidores. Basicamente entre a Inglaterra, que era a dona do mundo, a senhora do destino, e a Inglaterra, que cresceu, desenvolveu, porém era tarde demais. O mundo já tinha um dono, aliás, uma dona, a Inglaterra, que não estava disposta a abrir mercado consumidor para ninguém. A Alemanha forçou a barra e para cada ação, uma reação da mesma intensidade. E aí nós tivemos a Grande Guerra provocada por entrada de vários países, mas principalmente a Inglaterra, que queria manter, e a Alemanha, que queria conquistar mercado consumidor. No período que antecedeu a Grande Guerra é chamada de Paz Armada. Pós-Segunda Guerra, Guerra Fria. Antes da primeira Paz Armada. Não existe Guerra Fria e nem Paz Armada. Toda guerra tem que ser quente. Por que recebeu o nome de Guerra Fria? Medo, tensão, com a possibilidade de ocorrer a Terceira Grande Guerra Mundial entre as duas superpotências, Estados Unidos e União Soviética, que não se pegaram diretamente, mas indiretamente a coisa ficou bastante complicada. Na Guerra do Vietnã, na Guerra das Coreias e principalmente na crise dos mísseis soviéticos instalados em Cuba, direcionado para os Estados Unidos. Guerra Fria após Segunda Guerra, período marcado pelo medo, pela tensão de uma Terceira Guerra Mundial entre americanos e soviéticos devido à produção armamentista e à disputa espacial, além de regiões estratégicas para ambos. Antes da Primeira Guerra nós temos a Paz Armada. Não existe paz armada. Toda paz tem que ser desarmada. Por que então que o período que antecedeu a Grande Guerra recebeu o nome de Paz Armada? Porque embora os países estivessem em paz, a preocupação era com a guerra. Que tipo de preocupação? A corrida armamentista, gastando quase todo o dinheiro para a produção de armas e a formação de alianças militares. Então aí caiu no Exame Nacional do Ensino Médio. Qual o nome do fato que antecedeu a Grande Guerra? Além da Belle Époque, além do grande desenvolvimento tecnológico e econômico do período que antecedeu a Grande Guerra, o fator chamado Paz Armada. Não existe paz armada. Por que o período que antecedeu a Grande Guerra foi chamado de Paz Armada? Porque embora os países estivessem em paz, a preocupação deles era com a guerra. Que tipo de preocupação? A corrida armamentista, a produção da maior quantidade possível de armas e a formação de alianças militares. Além disso, além da disputa imperialista por mercado consumidor, além da paz armada, além da Belle Époque, nós vamos ter também os nacionalismos,
Nacionalismo é um sentimento de amor à pátria. A pátria é representada pelo povo, pelo território e pela soberania. Exagerado leva à guerra, porque provoca aí atentados, terrorismo e prega também a superioridade de um povo em relação a outro povo. E o momento que antecedeu a guerra era provocado por nacionalismo, o pan-eslavismo. Os eslavos, de origem indo-europeia, compreendem os russos, ucranianos, sérvios, eslovenos, croatas, morávios, eslovacos, tchecos, poloneses, entre outros. A presença de povos eslavos juntos a outras etnias na Península Balcânica propiciou conflitos de nacionalidades e projetos autonomistas. Uma das causas da Grande Guerra de 14 a 18. Então aí, além da disputa imperialista por mercado consumidor, um outro fato importante que vai provocar a Grande Guerra é o PAN. PAN quer dizer nacionalismo. O nacionalismo exagerado. Entre eles, dos eslavos que lutavam pela sua independência para desmembrar-se do império e lutava através de terrorismo. Chegou ao ponto de assassinar o arquiduque, o herdeiro do trono austro-húngaro, Francisco Ferdinando, dando início, sendo um estopim, à eclosão da Grande Guerra. Então aí o pan-eslavismo e outros fatores também, o pan-germanismo, aí o irredentismo italiano, o expansionismo da Itália e o pan-germanismo. Após a unificação, liderada por Otto von Bismarck, a Alemanha teve um grande desenvolvimento e aí começou a brotar nele o sentimento nacionalista e resolveu os problemas através do confronto armado. Então aí, outro fator importante que gerou, além do nacionalismo eslavo, além do nacionalismo germânico, pan-germanismo, pan-eslavismo, a questão da Itália, um outro fator importante que vai gerar a Grande Guerra é justamente o revanchismo francês. Na unificação da Alemanha, a última etapa da unificação foi a Guerra Franco-Prussiana. E os prussianos não só derrotaram os franceses, como apoderaram de duas regiões ricas em minérios, a Alsácia e a Lorena. Derrotados, humilhados e perdendo a Alsácia e a Lorena, só um sentimento vai alimentar os franceses: o ódio, a vingança, o desejo de reaver aquilo que foi tomado deles, a Alsácia e a Lorena. Esse fato chama-se revanchismo francês. Então aí, além do PAN, além dos nacionalismos exagerados, dos eslavos que lutavam pela sua independência, além do nacionalismo exagerado dos alemães, o pan-germanismo, além da disputa imperialista por mercado consumidor, que foi a causa principal, nós vamos ter também o revanchismo francês. A França foi derrotada na Guerra Franco-Prussiana e perdeu duas regiões ricas em minérios, que os prussianos tomaram. E só um sentimento vai alimentar os franceses: o ódio, a vingança, o desejo de reaver aquilo que os prussianos e alemães tinham tomado deles. Chama-se revanchismo francês, um dos fatores importantes que também gerará a Grande Guerra. E aí as políticas de aliança. Então, durante a paz armada, o período que antecedeu a Grande Guerra, além da corrida armamentista, temos também aí a formação de alianças. A Tríplice Entente contra a Tríplice Aliança. Então, as políticas de aliança, potências centrais, aliados e neutros. A Primeira Guerra. A Tríplice Aliança, ou potências centrais, era formada pela Alemanha, pelo Império Austro-Húngaro, Áustria-Hungria, e antes do início do conflito recebia o apoio da Itália. Então aí eram três, daí o nome tríplice. Mas a Itália, surpreendentemente, quando começa a guerra, fica neutra e depois muda de lado. Então a Tríplice Aliança, também chamado de potências centrais, formado pela Alemanha, pela Áustria e Hungria e, antes de iniciar o conflito, pela Itália. E a Tríplice Entente, ou aliados, formado pela Inglaterra, pela França,
a Itália que mudou de lado, a Rússia participou da Primeira Guerra porque queria expandir os seus interesses, principalmente aí, tá, na região dos eslavos dos Balcãs. Só que a Rússia não foi até o final da guerra. Faltando um ano para encerrar a Grande Guerra, a Rússia abandonou. Qual o fator que explica a saída russa da Primeira Guerra? A Revolução. Coerente com aquilo que pregavam, paz, terra, pão, todo o poder ao soviete, os bolcheviques, quando tomaram o poder, fazendo uma revolução, os 10 dias que abalaram o mundo, fizeram um acordo com a Alemanha chamado Brest-Litovsk, indenizaram os alemães e abandonaram a Primeira Guerra. Mas para compensar a saída russa, em 1917, faltando um ano para encerrar a guerra, entrou os Estados Unidos, com 1 milhão de soldados, bem armados, bem treinados, bem alimentados. E aí a guerra então pendeu para os aliados. Na Primeira Guerra Mundial, russos e americanos não foram aliados, porque a Rússia saiu no mesmo ano da entrada dos Estados Unidos. Na Segunda Guerra, sim. Tanto os Estados Unidos como a União Soviética entraram na Segunda Guerra no mesmo ano, 1941, no mesmo lado dos aliados contra o mesmo inimigo, a Alemanha nazista. Então aí a Tríplice Entente, o aliados era formado pela Inglaterra, Grã-Bretanha, pela França. Ninguém briga com ninguém sem motivo. Por que a Inglaterra participou da Grande Guerra? Para manter o seu mercado consumidor. A Inglaterra foi a principal potência imperialista. Dominou mais de 60 países, até a China, que chegava a ter 20 vezes mais gente do que a própria Inglaterra. Ninguém briga com ninguém sem motivo. Qual o interesse da Inglaterra? Manter o seu mercado consumidor ameaçado pelo crescimento e poderio alemão. A França, por que a França participou da Grande Guerra? Para resolver o seu revanchismo e para pegar a Alsácia e a Lorena de volta. E a Rússia, por que a Rússia entrou na guerra? Para apoiar os eslavos na luta pela sua independência e ampliar a sua área de influência nessa região. Então a Rússia permaneceu na aliança até o último ano de guerra. 1917, se retirando devido à consolidação do governo revolucionário de Lenin. Os Estados Unidos entraram decisivamente ao lado da Tríplice Entente. E aí nós temos as alianças militares que participaram da Grande Guerra. Então aí a Grande Guerra foi provocada por vários fatores, mas o principal foi a disputa imperialista pelo mercado consumidor. E o fator, a causa imediata, o estopim, o fato que deu início à eclosão da Grande Guerra, foi o assassinato do herdeiro do Império Austro-Húngaro, Francisco Ferdinando. Ele foi assassinado em Sarajevo, capital da Bósnia-Herzegovina, por um jovem pertencente ao grupo nacionalista Jovem Bósnia, que lutava pela terra dos eslavos do sul. Ou seja, depois da guerra, vitoriosos, os eslavos conseguiram formar a Iugoslávia. A Bósnia e a Herzegovina tinham sido ocupadas pelo Império Austro-Húngaro e anexadas em 1908. Muitos bósnios, particularmente os sérvios, não aceitavam a ocupação, preferindo a unificação com a Sérvia. A Primeira Guerra Mundial, então, teve o início com o assassinato do herdeiro do trono austro-húngaro, porque desencadeou as alianças militares, dando início ao conflito. Caiu no Enem. Principal fator que provocou a Grande Guerra: disputa imperialista por mercados consumidores. Fator que deu início à eclosão, a causa imediata, o pretexto que deu início à Grande Guerra: o assassinato do herdeiro do trono austro-húngaro, Francisco Ferdinando. A Primeira Guerra Mundial nós dividimos em 3 fases. Fase do movimento, a fase das trincheiras ficou mais conhecida e entrou para a história como sendo uma guerra suja de trincheiras. E a fase naval,
quando provocou a entrada aí dos Estados Unidos, a entrada do Brasil. O Brasil participou da Primeira Guerra de forma discreta. Não mandamos soldados. Aí só suprimentos, patrulhamento do Atlântico Sul, médicos e enfermeiros. O presidente era Venceslau Braz e o motivo da declaração de guerra foi ataque submarino, afundar alguns navios brasileiros. Mas o verdadeiro motivo que levou o Brasil a declarar guerra aos alemães e a Tríplice Aliança foi a pressão dos Estados Unidos. Fase da Primeira Guerra Mundial, a primeira fase, guerra de movimento. Esse período caracterizou-se por pequenos deslocamentos de tropas, movimentos rápidos envolvendo os grandes exércitos. Certo de que venceria a guerra em pouco tempo, a Alemanha acreditava que venceria de 7-1, rapidamente. O exército alemão invadiu a Bélgica e depois de derrotá-la, penetrou no território francês, até as proximidades de Paris. Os franceses contra-atacaram e na primeira Batalha do Marne, em setembro de 1914, conseguiram deter o avanço alemão. Então, a Primeira Guerra Mundial nós dividimos em 3 fases. A fase do movimento, deslocamento de tropas, a tentativa de chegar e dominar a França foi rechaçada pelos franceses na Batalha do Marne. Segunda fase, que é a fase das trincheiras. Na frente ocidental, essa fase foi marcada pela guerra de trincheiras. Os exércitos defendiam suas posições, utilizando-se de uma extensa rede de trincheiras que eles próprios cavavam. Enquanto isso, na frente oriental, o exército alemão impunha sucessivas derrotas ao mal treinado e muito mal armado exército russo. Um dos fatores do sucesso da Revolução Russa foi a participação desastrada na guerra, porque apesar de ter um exército numeroso, táticas antigas, mal armados, mal treinados, mal alimentados. Daí a pregação comunista de paz, de retirar a Rússia da guerra, convenceu grande quantidade de soldados que deserdavam e passavam a aderir às ideias comunistas de tomar o poder, porque eles pregavam que, se vitoriosos, retiraria a Rússia da guerra, como de fato retiraram. Em 1915, apesar disso, entretanto, não teve fôlego para conquistar a Rússia. Em 1915, a Itália, que até então se mantivera neutra, traiu a aliança, roeu a corda, mudou de lado. Que fizeram com a Alemanha, entrou na guerra ao lado da Tríplice Entente. Ao mesmo tempo que foi se alastrando, o conflito tornou-se cada vez mais trágico. Novas armas, como o canhão de tiro rápido, o gás venenoso, o lança-chamas, o avião e o submarino, faziam um número crescente de vítimas. Então, toda guerra traz avanços tecnológicos. Toda guerra traz aparecimento de mais armas. Quais as armas tecnológicas, quais os avanços tecnológicos provocados pela Grande Guerra? Então, aí o canhão de tiro rápido, o gás venenoso, o lança-chamas, o avião, que tinha sido inventado por Santos Dumont para transportar pessoas, passou a ser utilizado para matar seres humanos. Um dos fatos que alguns dizem levou o pai da aviação, Santos Dumont, a cometer o suicídio, de não ter resistido a ver aquilo que ele teria inventado para transportar pessoas, encurtar a distância, ser utilizado para matar seres humanos. Então o avião passa a ser utilizado como arma de guerra. E aí um bombardeio, uma trincheira, em que o soldado se entrincheirava e ficava aí observando o deslocamento do inimigo numa trincheira em frente. Então aí uma outra porta, um avião, as trincheiras e os soldados se protegendo de um ataque químico de gás venenoso. A terceira fase da Grande Guerra, que é a fase naval, que provocou a entrada dos Estados Unidos, que supostamente teve um navio turista chamado Lusitânia,
atacado por um submarino alemão. Mais de 100 americanos teriam morrido, e aí serviu para o governo americano declarar guerra aos alemães. Então, em 1917 a 1918, nós temos a terceira fase da guerra, a fase naval. Em 1917, primeiro ano dessa nova fase, ocorreram dois fatos decisivos para o desfecho da guerra: a entrada dos Estados Unidos no conflito e a saída da Rússia. Os Estados Unidos entraram na guerra ao lado da Inglaterra e da França. Esse apoio tem uma explicação simples. Os americanos tinham feito grandes investimentos nesses países e queriam assegurar o seu retorno. Ninguém entra numa guerra, ninguém briga com ninguém sem motivo. Os americanos diziam neutro, mas era neutralidade para o inglês ver. Estava financiando os países aliados. E se esses fossem derrotados, todo investimento seria por água abaixo. Utilizaram como pretexto o ataque alemão ao navio de fachada turista. Mas por detrás disso havia a pressão da burguesia para que o governo entrasse na guerra para salvar os seus investimentos. Turquia e Bulgária juntaram-se à Tríplice Aliança, enquanto Japão, Portugal, Romênia, Grécia, Brasil, Canadá e Argentina colocaram-se ao lado da Entente. Brasil, Argentina, esses países eram mais para ter a opinião pública favorável. Os americanos queriam entrar na guerra, mas não queria ser o único país americano a intrometer numa guerra europeia, porque até então eles defendiam a doutrina Monroe, América para os americanos, Europa para os europeus. Os americanos faziam uma política de isolamento, mas precisando entrar para salvar os seus investimentos, pressionou seus primos pobres, Brasil e Argentina, para ter opinião pública favorável. A saída da Rússia da guerra, através do Tratado de Brest-Litovsk, está relacionada à Revolução Socialista, ocorrida em seu território no final de 1917. Então aí a Grande Guerra teve um final aí surpreendente, com a retirada da Rússia e a entrada dos Estados Unidos. A Alemanha jogou sua última cartada, avançando sobre a França, antes da chegada dos norte-americanos à Europa. Entretanto, os alemães foram novamente detidos na Segunda Batalha do Marne e forçados a recuar. A partir desse recuo, os países da Entente, Inglaterra, França e agora Estados Unidos, Brasil e outros, foram impondo sucessivas derrotas aos seus inimigos. A Alemanha ainda resistia quando foi sacudida por uma rebelião interna, que forçou o imperador Guilherme II a abdicar em 9 de novembro de 1918. Assumindo o poder imediatamente, o novo governo alemão substituiu a monarquia pela República de Weimar. 2 dias depois, rendeu-se, assinando um documento que declarava a guerra terminada. Participação do Brasil na Primeira Guerra Mundial. Na segunda foi Getúlio Vargas, e nós tivemos uma participação efetiva. Mandamos 25 mil homens para a guerra. Mas na primeira, o Brasil teve uma participação discreta. Patrulhamos o Atlântico Sul, fornecemos suprimentos e mandamos médicos e enfermeiros. Quem era presidente do Brasil quando explodiu a Grande Guerra? Venceslau Braz. E que ele alegou para entrar na guerra um suposto ataque de submarino alemão que teria afundado navios brasileiros, entre eles os navios Macaú, Paraná e Araraquara. Mas o verdadeiro motivo foi a pressão dos Estados Unidos. A consequência da guerra para o Brasil foi uma consequência econômica. Vai surgir as primeiras indústrias, chamada indústria de substituições. Continuou o café como o rei do Brasil. Só que ao lado do café surgirão as primeiras indústrias, porque nós tivemos que se virar nos 30. Nós tivemos que produzir aquilo que anteriormente nós importávamos. Então, após episódio de ataques sofridos por embarcações brasileiras na Europa,
o presidente Venceslau Braz entrou no conflito ao lado da Entente. Sem contar com uma tecnologia bélica expressiva, podemos considerar a participação brasileira na Primeira Guerra bastante tímida, discreta. Entre outras ações, o governo do Brasil enviou alguns pilotos de avião, o oferecimento de navios militares e apoio médico. A Primeira Guerra teve implicações significativas em nossa economia. A retração econômica sofrida pelas grandes nações industriais europeias abriu portas para que o parque industrial se desenvolvesse. Então aí a Primeira Guerra trouxe várias mudanças. Uma delas foi, do ponto de vista mundial, a emancipação da mulher, porque os homens participando da guerra sobrou espaço no mercado de trabalho. E ao conquistar a sua independência econômica, a mulher começou a brigar pela sua independência política. Além da emancipação feminina provocada pela guerra, a guerra também trouxe transformações econômicas para o Brasil. Nós tivemos que produzir aquilo que anteriormente nós importávamos, chamado indústria de substituições. Caiu no Enem. Qual o fator externo que contribuiu para as primeiras indústrias? A Primeira Guerra, a Grande Guerra. Qual o fator externo que mudou o modelo econômico? Sai o café, entra a indústria. Crise de 29. A crise de 29 provocou a mudança do modelo, porque não adiantava mais valorizar o café, porque os Estados Unidos, o principal comprador, estava quebrado. Getúlio Vargas, então, passa a adotar uma política industrialista. A crise de 29 provocou a mudança do modelo econômico. E a Primeira Guerra provocou aí o aparecimento das primeiras indústrias no Brasil. Indústria de substituições, devido aí à Grande Guerra Mundial. Os Estados Unidos, antes de entrar na guerra, o presidente chamado Woodrow Wilson sobrevoou o cenário da guerra e despejou milhões de panfletos, conclamando os países a encerrar o conflito no estágio que se encontrava, sem vencedores e sem vencidos, sem humilhados e sem humilhadores, uma paz sem vencedores. Essa proposta do presidente norte-americano de se encerrar o conflito no estágio que ela se encontrava, recebe o nome Os 14 Pontos de Wilson. Como não foi atendido, não restou outra alternativa para os americanos, para que a burguesia salvasse os seus investimentos, a não ser entrar na Grande Guerra. Os 14 Pontos de Wilson. Então aí, ó, o Tratado pós-Segunda Guerra. Tratado de Versalhes. Criação da Liga das Nações. Na tentativa de evitar novas guerras, foi proposto e foi aceito a criação de um órgão para, através do diálogo e da diplomacia, evitar novos conflitos. Qual o nome do órgão que surgiu após a Grande Guerra, com o objetivo de evitar novos conflitos? Liga das Nações, que fracassou. Tanto é que surgiu a Segunda Guerra. E após a Segunda Guerra, foi criada a ONU. A ONU foi criada após a Segunda Guerra, com o objetivo de manter a paz do mundo. E depois da Primeira Guerra foi criada a Liga das Nações, uma organização internacional responsável pela paz mundial. Sua atuação não foi representativa, sendo extinto com a Segunda Guerra. O Estado alemão, derrotado, foi obrigado a acatar o Tratado de Versalhes, que humilhou os alemães. Um dos fatores que vai provocar a ascensão das ideias totalitárias, a ascensão do nazismo e do fascismo, foi o Tratado de Versalhes. Porque ao invés de cicatrizar as feridas, eles humilharam os derrotados, especialmente a Alemanha, que recebeu pesadas indenizações, brotando um sentimento de vingança que foi explorado pelo discurso nacionalista e raivoso e revanchista de Adolf Hitler. Então o Estado alemão perdeu parte de seus territórios, zonas de exploração mineral e seus domínios coloniais. A Alemanha foi obrigada a devolver os territórios de Alsácia e Lorena para a França.
sofreram pesadas indenizações a serem pagas aos países da Entente, o que acabou levando a economia alemã à falência. Um projeto de desmilitarização da Alemanha impôs a proibição do alistamento obrigatório. Mais tarde, Hitler vai passar por cima de todas essas cláusulas e vai rearmar a Alemanha, levando a Alemanha novamente a outra guerra. E um limite máximo de 100 mil militares. Não podia ter qualquer tipo de artilharia pesada. Termina a Primeira Guerra, surge a Liga das Nações, surge o Tratado de Versalhes, que foi o tratado imposto pelos vencedores sobre os vencidos. Os alemães chamaram de Ditado de Versalhes. E Adolf Hitler chamou de covarde aqueles que assinaram esse documento, porque dizia que esse documento humilhou, feriu, machucou os alemães, o que provocou a ascensão dele com um discurso nacionalista. Os russos e os alemães tiveram que reconhecer a independência da Polônia. A Polônia não possuía saída para o mar. Para resolver tal situação, a Alemanha foi obrigada a ceder uma faixa de seu território para a Polônia, criando uma ligação com o Mar Báltico, famoso corredor polonês, que depois Hitler vai anular isso e vai ocupar a Polônia. Então aí devemos ressaltar que, muito embora os países perdedores tivessem sofrido punições, a grande responsabilizada pela guerra foi a Alemanha. Consequências da Primeira Guerra. O tratado caiu no Enem, o principal fator que vai provocar a Segunda Guerra e a ascensão dos sistemas totalitários de extrema direita, principalmente nazismo e fascismo, foi o Tratado de Versalhes, firmado após a Grande Guerra. O Tratado de Versalhes teve um alto caráter punitivo, alimentando um clima de rivalidade, acentuando nacionalismos e descontentamento. Mesmo ao lado da aliança vencedora, a Itália ficou inconformada, pois esperava a devolução de territórios e ganhos materiais que acabaram não acontecendo. O tratado humilha os alemães e frustra os italianos. Prometeram e não cumpriram. Por isso que a Itália, mesmo vitoriosa na Primeira Guerra, brotou um sentimento de vingança pela frustração, porque prometeram e não cumpriram com a Itália, favorecendo o discurso nacionalista de Benito Mussolini, que implantou um sistema totalitário de extrema direita chamado de fascismo. A economia entrou em decadência, depreciando a qualidade de vida da população e, assim como na Itália, gerando um ambiente de insatisfação fértil para as experiências políticas nazi-fascistas que surgiriam no período entre guerras. E aí a Primeira Guerra também, devido ao enfraquecimento da Europa, transformou os Estados Unidos na maior potência do mundo. Então aí nós temos a Grande Guerra. O que você precisa entender? Principal fator foi a disputa imperialista por mercado consumidor. A principal consequência, o Tratado de Versalhes, porque humilhou os alemães e frustrou os italianos, provocando a ascensão das ideias totalitárias de extrema direita. Primeira Guerra cai do Enem. E eu sei que você aí, com a sua determinação, com o seu comprometimento, você vai resolver tranquilamente as questões. Vencedor é quem vence a dor. E você será um vencedor não só no Enem, que é necessário, mas um vencedor na vida, que é fundamental. Fica aqui o nosso abraço e até a nossa próxima aula.